Então vamos falar um pouquinho sobre os mecanismos de crenças e mentalidade que, em última análise, vão fazer parte da nossa identidade. Tem isso a ver com estresse, com gestão do estresse e com autoconhecimento. Estresse é aquilo com o qual você se importa, né? Aquela situação onde algo que você se importa e te traz significado está ameaçado, ou está em risco, ou está em dúvida, em desequilíbrio. E aí você se sente estressado, estressada para resolver aquilo. E aí é fundamental você entender por que você se estressa com aquilo. E você só vai entender que uma coisa te importa mais ou menos quando você sabe da sua identidade, do seu autoconhecimento. Porque muitas vezes você está estressando com coisas que você nem sabe que você quer. Então, a identidade ela vai ser forjada, boa parte dela, pela nossa mentalidade, que vem das nossas crenças, que foram forjadas, foram criadas ao longo da nossa existência por vários fatores, seja política, religião, família, cultura, aprendizados, opiniões, traumas, experiências prévias. E isso vai gerar um número de modelos mentais que vão ter influência nas nossas formas de interpretar os estímulos que a gente recebe. E essa interpretação vai gerar uma emoção e vai gerar uma ação, conforme os vídeos anteriores. Ok? Então, a nossa identidade contém mentalidades. É importante a gente entender, descascar e perceber quais são essas nossas mentalidades. E aí, como se fosse um computador, você vai atualizar-se periodicamente. Você vai tirar as mentalidades que não te servem bem, que elas são crenças limitantes, e vai manter e aumentar as crenças engrandecedoras. Essa que é a ideia da atualização da identidade. Bom, agora a gente vai falar especificamente um pouco aí, focando nesse núcleo, né, no autoconhecimento e sabedoria, e como que isso pode nos ajudar na nossa gestão do estresse. Então, como que a gente consegue melhorar o nosso autoconhecimento, nossa sabedoria interior e, com isso, sabedoria de mundo? Nós somos forjados através de dois aspectos primordiais, tá, pessoal? É o temperamento, que nos é dado geneticamente, na grande maioria das vezes, e isso existe certo consenso nesse sentido, que você nasce biologicamente de um jeito. Tem pessoas que são mais introvertidas, outras são mais extrovertidas, e assim vai, né? Tem vários tipos de temperamento. E tem a personalidade, que aí ela vai sendo formada ao longo da nossa existência de acordo com os estímulos que a gente recebe dos diversos atores, não é mesmo? Familiares, culturais, religiosos, políticos, sociais e experiências traumáticas e tudo mais que nos cerca. O nosso temperamento vai ser muito importante que a gente o conheça para a gente entender gatilhos, motivações intrínsecas que a gente nem sabe porquê, mas tem, e pontos fortes e fracos. E para a gente poder se prevenir de situações que a gente sabe que a gente tem maior fragilidade, maior dificuldade, e nos expormos a situações que a gente sabe que a gente tem mais competência para aquilo. Por outro lado, a personalidade vai nos ajudar também a entender o que nos move, o que nos fascina, o que nos toca, o que nos enoja, as motivações extrínsecas e as competências e habilidades adquiridas que a gente foi desenvolvendo ao longo da nossa vida. E aí entra as crenças, né, onde elas vêm de tudo isso aí e que vão transformando-se em mentalidades que vão gerar interpretações dos estímulos que a gente recebe. E aí sim as nossas ações vão depender muito disso tudo aí. Não é mesmo? Então um apanhado de temperamento, personalidade, quem a gente se transformou ao longo de todos esses fatores influenciadores vão gerar, no fim do dia, a nossa identidade atual, que ela não é imutável, ela não é estanque, ela pode e deve se atualizar, onde ela tem seus valores, seus princípios, e deve e pode ser atualizada para o nosso próprio bem, prol do nosso bem-estar e evitando os nossos piores sofrimentos, mazelas e dificuldades. O autoconhecimento agora, aspectos práticos, tá? A gente falou um pouco dos aspectos teóricos na apresentação anterior, agora aspectos mais práticos, tá, pessoal? Então, o autoconhecimento ele vem de alguns aspectos primordiais. Primeiro, de perceber-se. Segundo, de educar-se. Terceiro, de descobrir-se. E quarto, de atualizar-se. Se a gente está usando esses 4 métodos, essas 4 bases, eu diria, né? Método vão ser as coisas que vão vir agora, isso pode facilitar muito o aumento do nosso autoconhecimento, da nossa sabedoria interior, e assim podemos ter uma emancipação da nossa capacidade de gerir o nosso estresse ao nosso favor, diminuindo o risco de saúde que um estresse mal gerido vai gerar na vida de uma pessoa. Então, do ponto de vista de perceber, se ver vivendo, isso é fundamental e é uma prática fantástica que eu aprendi em Belo Horizonte, no CEPAF, que é uma clínica
assim, fabulosa de crescimento e evolução pessoal. Uma clínica com psiquiatras e psicólogos que fazem um trabalho fantástico lá. CEPAF, Belo Horizonte, é revolucionário o que eu aprendi lá. Muito, muito bom mesmo. Você se torna um observador de si mesmo. E aí, você se observando, você vai conseguir ter uma distância entre você sentir, pensar e entre você agir. Isso é fantástico. E aí você vai se conectar cada vez mais com o seu eu interior, que ele vai estar mais fácil de ser observado, e aí você vai entender mais, se conectar mais com ele. E não fazer coisas que depois você fala, putz, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? É isso. Se ver, vivendo, observar a si mesmo. Educar-se. Aí tem várias formas de fazê-lo, né? Através da filosofia, dentro da filosofia tem o estoicismo, que é fantástico, que ele fala demais sobre ser observador de si mesmo também. As coisas vão se misturando, tá, gente? Assim, é uma forma pedagógica de explicar, você acaba particionando as coisas, mas na verdade é tudo uma coisa só, né? História, sociologia, a gente se posicionar, entender o momento histórico que a gente está vivendo, isso nos ajuda, nos educa a poder entender também um pouco de nós mesmos, né? E psicoterapia, que é fantástico, fenomenal. Aí existem vários, eu botei algumas aqui, né? Algumas técnicas, algumas escolas psicoterapêuticas, mas poxa, isso é quase que infinito também, não é mesmo? Mas aí tem vários, psicanálise, desde Freud, Lacan, Jung e tantos outros, né? A terapia cognitivo-comportamental, a existencial humanista, a comportamental, propriamente dita, antroposofia, enneagrama, constelação familiar, a psicologia positiva, que vem algo mais do século XXI, aí, mas começou no século XX, mas no fim do século XX, e os coachings, né, que apesar de ter-se muito preconceito e tudo, é uma forma. Eu acho que cada um vai ter a sua necessidade, o importante é estar amparado por aquilo que você procura, se conectar com isso e evoluir e aprender, né, independente da forma que seja. E aí, pessoal, a gente vai começar no processo de autoconhecimento e sabedoria e fazendo uma junção do nosso temperamento com a nossa personalidade, ou seja, atualizando a nossa identidade, e aí a gente vai nos colocar à disposição do mundo, à disposição da sociedade, à disposição da comunidade, que é de fato o que a gente faz às vezes no piloto automático sem perceber, né? A pessoa vai, faz vestibular, faz uma profissão, entra no Tá, mas quantas pessoas que vão, estudam, fazem vestibular, fazem faculdade, entram no mercado de trabalho, mas que ela está fazendo isso porque ela está querendo entregar o melhor dela para o mundo? São poucas, né? De todo mundo são poucas. Você vai peneirar aí pouca gente de 100 pessoas que estão aí no mercado, eu diria que poucas que eu falo é menos de 50%, né? Vão estar de fato com essa sensação que estão entregando as suas habilidades, as suas competências, que foram inatas, mas principalmente aprendidas, né, e desenvolvidas ao longo da vida, entregando isso para o mundo, porque o mundo precisa. E aí, através de propósito, sentido e engajamento. E aí que eu acho que o estresse aí fica muito mais fácil de ser gerenciado. Porém, pessoal, para que a gente possa ter acesso a isso tudo, a gente tem que ter algo que no dia a dia de hoje, na nossa contemporaneidade, no momento histórico que a gente está vivendo, não é simples. Porque tem uma coisa que a gente precisa ter periodicamente, de forma recorrente e sequencial, para que a gente consiga entrar em contato com isso, com quem de fato a gente é. Em nos atualizarmos periodicamente, tirarmos aquelas mentalidades que são limitantes e que nos trazem sofrimento, nos vemos livres delas e colocarmos novos softwares, novas mentalidades engrandecedoras que nos trazem bem-estar e que nos ampliam a consciência. Para isso, pessoal, a gente precisa de tempo vazio na vida para preencher com tudo isso que eu mostrei.